Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar sobre um tema que eu já até abordei aqui no nosso canal, que é o problema do reconhecimento fotográfico equivocado em sede policial. E aí nós trouxemos um caso aqui em específico, que eu já vou mostrar para vocês qual é o HC, trazendo aí esses pormenores, mostrando aí essas questões, posicionamento do STJ, posicionamento do STF, e como você tem que pensar como advogado ali na prática, o que você pode fazer também dentro dessa questão. O HC foi esse aqui, ó, é o 769783, conforme você está vendo aí, que traz o problema da falha grave em reconhecimento fotográfico. Como eu disse, infelizmente isso acontece diuturnamente. Por isso que nós temos que trabalhar, refletir e, sobretudo, nós que somos a parte mais débil, advogados, precisamos analisar essas questões. E os juízes também, os policiais também, porque nós não podemos cometer equívocos em relação a isso, tá? Porque o STJ, que nós vamos ver aqui no HC, na análise da terceira sessão, traz apontamentos muito interessantes, sociais, não só jurídicos, para nós percebemos. E como é que foi o caso aqui especificamente? O caso foi de um porteiro que foi preso e acusado em 62 processos. Nesse HC, o STJ manda soltá-lo porque, evidentemente, encontraram-se aí uma série de equívocos dentro da questão. E aí, o STJ, dentro da análise do HC, traz expressões como erro judiciário gravíssimo e ilegalidade gritante. É isso aí que os ministros da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça trazem, falam, demonstram de tão aterrorizante que foi a situação no caso ali do porteiro. E aí, especificamente, os ministros vêm trazendo as suas falas. E a primeira que eu queria trazer era do ministro Sebastião Reis, que fala o seguinte, ó, que não há como ignorar a existência de racismo. Olha o problema social aí, olha o racismo estrutural aí. Também nas investigações criminais, mesmo que a discriminação não se manifeste de maneira clara. E ele ainda remata dizendo o seguinte, ó, ele falando, ministro, o preto pobre é o principal alvo da atuação policial. Parece uma coisa, mas infelizmente isso acontece, nós percebemos um racismo estrutural muito grande dentro das questões, dentro de toda a sociedade, mas também na atuação do judiciário, na atuação da polícia, no judiciário como um todo, na justiça como um todo. Nós percebemos que aqueles que são menos favorecidos são os que são mais etiquetados e acabam sofrendo as consequências desse preconceito que muitas vezes vem às claras. Não foi o caso aqui, como o ministro Sebastião fala, mas tudo dá a entender. Além disso, um outro ministro que traz uma reflexão muito importante em torno disso é o ministro Rogério Schietti. E, segundo ele, a situação do processo é absolutamente vergonhosa e revela desprezo pelo ser humano em uma ação conduzida a partir de reconhecimento fotográfico feita em total desacordo com as formalidades previstas na lei. Aí ele continua, né? A mim, particularmente, me envergonha por ser integrante desse sistema de justiça. Um sistema de moer gente é uma roda viva de crueldades. Nenhum de nós pode avaliar o que representa 3 anos dentro de uma cela fétida, insalubre e apinhada de gente, como é a situação desse rapaz. Então repara como o ministro Rogério Schietti, ele traz a reflexão, traz essa questão. E ele ainda remata dizendo o seguinte, ó, a polícia tem condições de utilizar outros meios investigativos que não apenas o reconhecimento fotográfico. Claro, por quê? Porque o reconhecimento fotográfico, ele suscita muitos erros. Podem surgir muitos erros e, consequentemente, injustiças grosseiras. Então, quando nós estamos diante do reconhecimento fotográfico, o tempo decorrido entre o crime e a apresentação das fotografias pode ser um problema, a qualidade das imagens é um problema, o ângulo das fotografias é um problema, a iluminação e a sugestão feita pelos policiais. Então, em virtude desses pontos aí que eu estou trazendo, né, não está no julgado, mas eu estou falando, equívocos podem acontecer. E você, como advogado, como advogada, precisa estar muito antenado, antenada em relação a isso.
Além desse HC, como é que nós podemos pensar aí a posição dos tribunais superiores em relação ao problema da fotografia? Ou seja, STJ e STF. No geral, pessoal, o posicionamento é de que as falhas no reconhecimento fotográfico são uma prova frágil e passível de contestação. Claro, equívocos podem acontecer, como essa relação que eu acabei de mostrar para vocês aí. O STF ainda é mais enfático, dizendo que o reconhecimento fotográfico deve ser utilizado apenas como um meio auxiliar de prova, devendo ser confrontado com outras provas para que se possa afirmar a autoria do crime. Ou seja, tem que ser algo que auxilie, não principal. Ou seja, a questão fotográfica não pode ser o protagonista dentro da perspectiva da prova. Vamos lá. Onde é que a questão do reconhecimento dessa prova, o reconhecimento fotográfico, estaria trabalhado no Código de Processo Penal? Estaria dentro do artigo 226. É claro que o artigo 226 ele não traz ipsis literis ali a situação, né? Entretanto, a doutrina e a jurisprudência entendem que o artigo 226 pode ser aplicado subsidiariamente, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, isso é uma questão que nós precisamos observar. Como é que eu, advogado, você, advogado, precisamos atuar dentro dessa questão na prática, diante desses equívocos, diante desse preconceito, diante desse racismo, diante desses erros gravíssimos? Essa fala não é minha, essa fala é do próprio STJ no julgado aqui da terceira sessão. Primeiro, você tem que entender bem da jurisprudência, tudo isso que nós estamos falando, tem que entender bem a questão ali do artigo 226, entender ali como ele é utilizado subsidiariamente, por isso você tem que ler depois, eu não vou ler com você aqui o artigo 226, só para te provocar aqui nesse sentido, e você tem que acompanhar ali o seu paciente, como eu digo, analisar tudo que está sendo feito em sede policial, acompanhá-lo, verificar a questão da fotografia, entender o que está acontecendo no procedimento para que não aconteçam certos equívocos. E aí, olha para cá, se houver falhas no procedimento, é possível você impugnar a prova e requerer a exclusão da mesma do processo. É possível fazer isso? Claro. Por isso que você tem que estar ligado, por isso que você tem que estar ligada dentro dos pormenores e dentro do procedimento ali de reconhecimento fotográfico em sede policial, para que as injustiças não aconteçam como aconteceu, infelizmente, com esse porteiro, no caso do HC em tela que nós trouxemos aqui para nós pensarmos, para nós refletirmos. A atuação do advogado precisa ser de maneira específica, precisa ser de maneira detida, precisa ser de maneira pormenorizada para obstar essas injustiças. Lembre-se, nós somos defensores dos direitos fundamentais independentemente da situação que aconteça. E aqui, nesse caso em específico, foi uma situação drástica, uma situação arbitrária, uma situação terrível, não só para a vida ali daquele porteiro, mas de toda a sua família, de todas as pessoas que estavam ao seu redor. Esse foi só um caso emblemático. Nós temos muitos outros casos que acontecem todos os dias, como esse que nós acabamos de relatar aqui. Ainda bem, graças a Deus, que nesse caso o resultado, o desfecho foi o melhor possível. Mas, palavras do ministro Chiet, 3 anos preso injustamente é algo tétrico, é algo terrível. E você, como advogada, tem a missão de pugnar pelos direitos fundamentais, pelas garantias constitucionais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e nunca se esqueça, você é um agente de mudanças. Avante sempre!